Existe algo muito humano em todos nós, a tendência de evitar o que é difícil. Diante do esforço, procuramos o caminho mais curto. Diante da frustração, a vontade de parar. Aparece, dentro do desconforto, a primeira reação é recuar. E isso não começa na vida adulta, começa desde cedo. Na criança que desiste quando a tarefa exige mais. No jovem que evita o que dá trabalho. O problema não está em sentir essa dificuldade, está em não aprender a superá-la. Porque a vida vai exigir algo que não pode ser evitado. A capacidade de sustentar o que é certo, mesmo quando é difícil. E é aqui que entra uma virtude decisiva, a fortaleza. Hoje vamos falar sobre como formar filhos capazes de não desistir diante do que é exigente. Filhos que aprendem desde cedo a sustentar o bem, o que é certo, mesmo que isso custe. Para nos ajudar nessa reflexão, recebemos hoje Vinícius Teodoro, advogado com mais de 25 anos de atuação, especialista em direito tributário e aduaneiro. Seus 3 filhos foram formados pelo Colégio do Bosque Mananciais. Atua como diretor-presidente da Associação de Educação Personalizada, AEP, mantenedora do Colégio do Bosque Mananciais, com uma experiência direta em formação de famílias e na construção de projetos educacionais. Vinícius, seja muito bem-vindo ao podcast Pais Profissionais. Alexandre, agradeço, uma grande alegria estar aqui com você nesse podcast. Tenho acompanhado regularmente aí as formações, tá? Um nível de excelência, ajudando muita gente. E agradeço por ter me convidado. Vou tentar ajudar aí o pessoal no que eu puder com a experiência que eu tive nesse tempo de colégio, desde 2015 estou aqui e passei, né, uma boa experiência aqui nesse tempo que estou aqui. Talvez consiga ajudar algumas pessoas aí que estão nos assistindo. E falando até um pouquinho nessa experiência, né, Vinícius, pai, atua na mantenedora, já participou de comissões, já atuou lá no Olimpo, então isso te dá um background, né, uma experiência relevante para a gente tratar desse tema que é tão importante para os pais, que é a fortaleza. Exatamente. Alexandre, eu vejo assim, o que eu posso contribuir de certa forma é que, como você falou, os meus 3 filhos passaram por aqui. Então eu tenho em casa o resultado final da formação do colégio, né? E eu vou adiantar para você que é muito boa, né? Eu estou muito satisfeito assim, com os resultados, né? E a fortaleza que a gente vai trazer aqui tem muito a ver com isso. E quando a gente fala em fortaleza, pode parecer assim um conceito distante. Vinícius, fala um pouquinho, o que é fortaleza? É um conceito muito distante porque a gente tem essa ideia filosófica, né, da fortaleza como uma das 4 virtudes cardeais, né? Sabe que cardeal vem de cardo, né, que significa dobradiça, eixo. Então, a fortaleza é um dos eixos das demais virtudes. Então, a gente pensa de fato que é algo muito longe, distante e tal, mas a fortaleza está diretamente ligada ao nosso dia a dia. Por exemplo, a pessoa que acorda no horário é fortaleza. A pessoa que leva uma fechada no trânsito e não revida é fortaleza. A pessoa que chega no horário, nos seus compromissos, é fortaleza, né? A esposa lá que deixa de comprar alguma coisa que ela quer pensando na família, isso é fortaleza, né? Então é uma forma às vezes a gente pensa, né, é a coragem, né? Fala em fortaleza, vem da coragem, mas é muito mais do que isso. É a coragem também, né? Mas é a paciência que a gente tem que ter no dia a dia, né? A resiliência, a perseverança, tudo isso é anexa à fortaleza, né? Faz parte do conjunto da fortaleza. Ela nasce da fortaleza, né? Nasce da fortaleza. Ser uma virtude cardeal, ela é muito importante. Acho que as pessoas deveriam estar muito mais atentas e entender essa repercussão no nosso dia a dia, né? Sim, exatamente. Ela faz parte do dia a dia e às vezes as pessoas não percebem, né? Mas é como uma virtude considerada conceitualmente como um hábito operativo bom, a busca do bem, né? E isso se consegue com repetição, com treinamento, com esforço, né? Então a gente consegue conquistar a virtude com o nosso esforço. E quando a gente fala das virtudes cardeais, de conquistando essas virtudes, nós seremos pessoas muito mais felizes, né? Essa é a ideia de você alcançar isso, né? Agora deixa eu fazer um contraponto. A nossa cultura hoje é uma cultura do conforto. Como que você avalia, né, hoje em dia, né,
o conforto ele impera, as pessoas, né, têm muita dificuldade em entender as contrariedades, entender eventualmente as tribulações, os desafios, é aquela vontade de, no trânsito, já retrucar uma fechada, é aquela dificuldade, né, de tocar o despertador, eu pular da cama, levantar, né, já fazer essa grande primeira vitória. Por quê? Porque a cultura nossa hoje é um pouco da cultura do desconforto e ela repele, obviamente, o desconforto. Como que você vê isso? De fato, acontece muito. A gente está vendo na sociedade, né? Esse estímulo ao prazer imediato e rápido, né? Hoje a gente está na tela do celular, a gente não tem paciência para ver, ficar um minuto ali, né? Já vai, as crianças especialmente, né? Outro dia eu estava vendo meu sobrinho girando ali o celular e não parava, parece que não tinha atenção para nada. Então, o que acontece de fato é isso, né? Essa lógica aí do conforto, do prazer imediato. E que é contrário ao que a virtude da fortaleza traz, né? Então, essa é uma grande preocupação e as pessoas, assim, hoje, dentro desse contexto, elas têm essa tendência ao vitimismo, né? A se sentir coitados, né? Aquela coisa, coitado. Até os próprios pais e mães, olhando as crianças, né? Tentam proteger as crianças, mas às vezes é necessário que elas corram riscos, né? Que elas ajam, né? de acordo com a sua natureza. A gente vê muito isso, né? Aquele exemplo conhecido lá da borboleta, né? Que para ela sair do casulo, ela precisa se esforçar, porque o esforço que ela vai ter para romper o casulo vai fazer com que os fluidos cheguem até as asas e elas possam voar. Então, se você for lá, coitadinha, está se esforçando em ajudar ela a sair do casulo, ela não vai conseguir voar. E é mais ou menos isso que acontece com as nossas crianças também, né? A gente tem que ter essa fortaleza nossa, né? De deixar que elas corram os seus riscos naturais, né? Sintam as frustrações. Sintam as frustrações, né? E é interessante que ao longo da nossa conversa, quero trazer algumas experiências que eu tive aqui, né? Mas tem um episódio, acho que eu comentei com você outra vez, que eu fazia parte do Clube Olimpo, né? Que é um clube juvenil para meninos, né? Em torno de 10 anos, e tem as várias etapas, mas eu, em um determinado tempo, estava com os 3 filhos lá no Clube Olimpo, até vai ser nosso vizinho aqui futuramente, né? Sim. Convidar todos a conhecer o Clube Olimpo. E uma das experiências que eu tive muito interessantes foi com um aluno do colégio aqui. Então o Clube Olimpo organizava passeios com os pais e os filhos, né? E não é só para filhos do colégio, que estão no colégio. Não, ele é aberto ao público em geral, né? E então tem várias iniciativas, né? Estimulam as crianças ao esporte, ao estudo e tal. Cultura, né? Cultura, e tenta aproximar os pais, né, com atividades junto com os filhos. E uma dessas atividades que era frequente era você subir montanha, né? Então é bem interessante esse caso, me chamou muita atenção, porque nós fomos num grupo de crianças e os pais. E a gente foi subir um morro, se eu não me engano é o Morro do Canal, né? E algumas crianças foram sem os pais. Então era o grupo, mas os pais que podiam ajudar estavam lá junto com os monitores e tal. E a gente estava subindo esse morro. E aí chega numa parte que é um lugar bem difícil, assim, uma rocha grande, do lado é um abismo, assim, né? Então, mas tem lá os meios de subir, é uma passagem, né? Mas tem que contar com a ajuda de uma corda e tal. Então é difícil, né? Especialmente uma criança, né? De 10 anos, 12 anos. Né? E aí foi interessante que, veja como são as coisas, longe das mães, né? As mães não estavam sabendo de nada, estavam lá os pais, né? E aí uma dessas crianças subiu, estava desacompanhada do pai, né? E ela estava subindo e chegou no meio, subindo essa rocha mais íngreme no meio, ela olhou para baixo, viu, né, o penhasco lá e começou a chorar. E estava cheio de crianças ali, né? Todos os pais e tal, e agora vamos ter que ir lá buscar, né? E eu achei interessante que uma das crianças falou: vai, fulano, você consegue, né? E aí todas as outras, vai, né? E aquela criança lá, no meio do desafio e tal, ela parou de pensar em chorar e foi, passo a passo, as outras, vai. E ela conseguiu. E foi interessante, assim, né, ver a alegria dela e dos outros, né? Porque parece que foi o campeonato, venceu a Copa do Mundo, as crianças ali, vibraram, né? Aquilo. E para aquela criança, com certeza, depois daquele evento, saiu de lá outra criança.
ela conseguiu romper um desafio gigantesco, né? Para uma criança de 10 anos, né? E marcou todo mundo, né? Marcou Marcou todo você, mundo. marcou os Exato, instrutores, exato. marcou as outras crianças, contagiou, né? Sim, exatamente. Ou seja, ela assumiu um risco, mas isso é muito importante, de você ter o apoio, né? De você estar cercado de pessoas que querem que você vá para frente, né? Então é importante isso também na virtude, na conquista da virtude. Se você tem pessoas, amigos que estão lá para te ajudar, levar para cima, vai, né? Eu acho que a nossa missão como pessoa, como ser humano, é sermos melhores, né? Buscarmos a excelência. Esse é o nosso papel aqui nesse mundo, né? Não se acomodar. E a virtude da fortaleza, nesse caso, tem tudo a ver com isso. É a né? nossa mola propulsora, né? Exatamente, exatamente. Então, para essa criança, especialmente, imagino como foi, né? Ela conseguiu, Marcante. né? Foi marcante, para todos que estavam ali. Então, às vezes, é preciso arriscar, ter essa coragem, persistência, né? E, se possível, sempre ter esse apoio. E aí que está o papel dos pais nessa história toda, né? De estimular a criança, de ajudar a criança na formação, né? Nessa formação, na conquista dessa virtude. Né? Isso, eu quero pegar essa mesma linha de raciocínio e eu queria aqui, junto com você, imaginar uma outra situação também prática de uma criança. Que ela está por perto, enquanto os pais comentam sobre o dia deles, de cansaço do trabalho, das exigências da escola, as dificuldades da rotina. E nesses momentos, ela escuta frases dos pais como: está difícil demais, ninguém aguenta isso, eu não dou conta. Ou, em outros casos, vê os pais organizando, enfrentando, seguindo adiante, mesmo com dificuldade. Os filhos sempre observam muito os pais, o que eles escutam e o que eles praticam. E quando o pai reclama, consequentemente, do dia a dia, isso os afeta. Fala um pouquinho também do modelo pai, do exemplo, e como sim a gente influencia as atitudes dos filhos, e é um processo também educativo. Sim. Aqui eu me lembro de um livro até que é recomendado aqui pelo colégio, que chama Como Ser um Bom Pai. Né? E esse livro foi escrito por um professor que foi fundador de 2 colégios como o nosso nos Estados Unidos. E ele fez uma coletânea, assim, uma pesquisa com umas famílias que passaram por esses colégios. Ele era preceptor também, então ele teve relacionamento com as famílias e tal, com as crianças, e fez uma seleção aquelas famílias que conseguiram dar uma boa formação para os seus filhos. Né? O que elas tinham de diferente? Né? O que era? Então, uma das coisas que chamou a atenção deles era que todas as pessoas ali tinham as mais diversas condições. Então, tiveram reveses na vida, tiveram dificuldades ou não, né? Eram todos, tinham temperamentos diferentes, então, mas todas elas conseguiram o seu objetivo. E aí ele traz, assim, quais são essas características que ele percebeu, esses elementos, né? Elementos comuns. Comuns que essas famílias tinham. Eu achei muito interessante, né? A primeira delas é que todos eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Então, os pais sabiam o que eles queriam para os filhos. E qual que é a missão, uma das grandes missões, né, dos pais, é ajudar na formação do caráter do seu filho. Essa é a tua missão como pai, né, como mãe, é ajudar seu filho na formação do seu caráter, um caráter forte, e que perdure para sempre, para a vida toda. Né? Então, essa é a nossa missão como pais, né, uma das nossas missões. Né? Então, ele percebeu ali que as pessoas de todo o jeito, né, de todas as características, uns mais inteligentes, outros não, menos cultos, mais cultos, em todas as condições, eles conseguiam porque eles tinham muito claro o que eles queriam fazer, onde eles queriam chegar. A missão enquanto pai. Enquanto pai, enquanto mãe. Então, eles sabiam que eles estavam lá para ajudar a formação do caráter do seu filho. Né? Outra característica muito interessante é que nessas famílias, os pais, né, ele fala como ser um bom pai, os pais amavam muito suas esposas, então consideravam que eram a sua parceira. Né? E na prática ele diz, não tem coisa melhor para o filho do que saber que a sua mãe é muito amada, né? E de fato, né? Porque se você pensar, né? Não tem presente melhor para o filho do que ele saber que a mãe, porque a criança pequena,
ela tem muita ligação com a mãe, especialmente, né? E você saber que o pai ama muito a mãe dele, né? Isso ajuda muito, né? Tem gestos de carinho, né, de alegria, Exato, delicadeza com a mãe na frente das crianças. Na frente das crianças. E outra característica também que ele falou, as pessoas lá, elas faziam o que era melhor que elas podiam. Então eu vou fazer o melhor que eu posso, nas minhas condições, nas minhas circunstâncias. E a partir daí, está na mão de Deus. Eu vou fazer o meu papel. Né? Então, elas não ficavam em cima do filho, mas com aquela preocupação, o que vai acontecer e tal, né? Pô, eu vou fazer o meu melhor e vou confiar. Né? A gente aqui no Colégio de Inspiração Cristã tem que trabalhar muito isso. Né? Confiança em Deus e o nosso esforço. E o nosso esforço, exatamente. Então, isso ajuda muito, né, nessa formação. Essas eram as características principais. Agora, para ensinar as crianças, de fato, é o que você falou. Né? O primeiro ponto é o exemplo. Então, a criança ela observa o que os pais falam, observa o comportamento dos pais, né? Isso tem reflexo na vida delas. Então, a gente tem que ter essa preocupação, porque a gente está ensinando a todo momento, né? E o exemplo ensina muito mais. Então, ele elencou, o primeiro lugar, exemplo. Tá? Somos vistos e ouvidos sempre. Sempre. Né? Então, é aí que entra outra questão, Alexandre, que é o seguinte: nós, como pais, né, para ensinar a fortaleza para os nossos filhos, também temos que ser fortes. Também temos que aprender a ser fortes, a desenvolver a virtude em nós. Né? Primeiro em nós, para a gente poder dar o exemplo. Então, quando o pai tem esse hábito de chegar atrasado em todo lugar, né, ou tudo que seja, como eu falei no começo, né, isso prejudica, a criança observa. Né? Então, o primeiro é o exemplo. O segundo é a própria o treinamento, né? Então, você treinar a criança, não achar assim, vai dar tudo certo, é uma boa criança e tal. Não, tudo bem, pode ser que dê certo, mas se você treinar o teu filho, né, de fato, exercitar, colocar ele em situações de hábito para adquirir essa virtude, vai muito mais rápido, né? E por terceiro, os conselhos, né? O conselho, a orientação, que é em terceiro lugar. Então, assim, primeiro exemplo. Depois você treinar teu filho para aquilo. Né? Colocar ele em condições que ele tem que tomar decisões, né? Escolha e tal. E, por fim, dar as orientações para que ele saiba que você é um amigo, que você é um conselheiro. Né? Mais do que um amigo, né? Um amigo mais qualificado, eu costumo dizer, porque você é pai, né? Ou mãe. Né? Então, aí, para que ele saiba que ele possa contar com você. Né? Então, são essas três formas. De fato, então, o exemplo é a principal delas. Então, quando a gente comenta em casa, faz essas conversas que você falou, olha, tá difícil, eles se preocupam, eles vão perceber. Agora, por outro lado, você também não pode esconder e fazer, eu sou o super-homem. Não. É importante que eles também percebam que você é vulnerável, né? Você é uma pessoa como qualquer outra, mas que eles percebam que você está procurando acertar. Eu acho que essa que é a grande diferença, sabe? Eles veem que a gente, enquanto adultos, estamos também num processo educativo de esforço. Exatamente. E aí eles vão ver, né? Vão ver os problemas porque os pais passam, mas é bom sempre a gente passar essa mensagem de esperança. Falar, vai dar certo, vamos resolver, né? E isso ajuda muito na formação. E até para nos educarmos, né? Porque às vezes a gente é pessimista demais e tal, e não tem porquê, né? A gente tem que pensar assim, como é que vamos resolver? Isso que a criança tem que aprender também, né? Como eu vou resolver essa situação? Se ele conseguir esse hábito na vida, né? Com a fortaleza, né? Sendo persistente, resiliente, vou chegar até lá, né? Vou subir a montanha, né? Ter esse hábito vai ser muito mais fácil para a vida deles. Porque a gente tem que pensar assim, que a gente pensa muitas vezes, estou criando uma criança aqui. Não, você está criando um adulto. Você tem que imaginar o teu filho daqui 20 anos. O que você espera que o teu filho seja daqui 20 anos? E o teu papel é fundamental para isso. Então, você pensa, olha para aquela criança ali frágil e tal, eu vou ajudar ela, né, a ser uma pessoa extraordinária. Né? E com todo o apoio que o colégio vai dar também, né? Abusar das preceptorias, aí, tentar fazer plano de ação para que a gente consiga, ao final desse ciclo, pelo menos aqui no colégio, e depois para toda a vida dela, né? Porque os pais estão sempre juntos, né? A gente não tem que pensar assim, meu papel foi feito agora é com você, meu filho. Não, você vai estar lá todo o tempo, né? Aberto para que, quando ela precisar, você está lá, né?
E aí, Vinícius, eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais justamente nesse conceito, né, da parceria, né, da escola com as famílias, nesse projeto e nesse processo de educação dos filhos, e também falasse mais sobre essa questão da confiança, tanto a confiança de todo mundo, né, em Deus, e também em ganhar a confiança e não perder a confiança nessa relação pai, filho, preceptor e jovem ou família. Sim. Isso é extremamente importante, né? Ter essa relação. A gente tem que pensar que somos uma equipe e nós queremos o mesmo objetivo, né? E a Fortaleza está dentro disso, né? Então, eu lembro que, no meu caso, né, um dos meus filhos lá quando ele entrou no colégio, ele era muito tímido. E é uma coisa bem interessante, assim, porque quando ele entrou, ele até gaguejava, assim, de timidez, e a gente fez um plano com o preceptor dele, então, olha, como é que a gente precisa melhorar isso aqui? Ele falava assim, né? Eu falo estragado, né? Porque ele gaguejava. E o professor começou com alguns passos, né? Vou fazer isso, vou expor ele para que ele fale. Então, por exemplo, colocou ele como assistente do professor. Nas missas, colocou ele para ler, fazer a leitura. Mostrou para ele, olha, é importante o que você está fazendo, você vai ajudar todo mundo que está aqui assistindo a missa e tal, né? Mostrando a importância do que ele faz. E foi. Aí no final, quando terminou o terceirão, ele foi escolhido o melhor amigo. Um prêmio que o colégio tem, né, de fazer com que os próprios colegas escolham quem é o melhor amigo. Uma eleição interna deles. Deles. E ele foi escolhido. E que leva para a vida toda, né? Leva para a vida toda. Você veja, e a criança que mal conseguia falar pela timidez, de repente virou um amigo que todos queriam por perto, né? Você vê a evolução que aconteceu. Então, isso, claro, o esforço pessoal dele, né? O esforço da família e da escola. Foi um trabalho em equipe, de fato. Então, assim, as virtudes, né, a escola quer que as crianças saiam daqui, como eu falei, extraordinárias, né? E vai ajudar a fazer o papel, tudo que ela for necessário para fazer. Contando sempre, né? E especialmente com a ajuda dos pais, que são os primeiros educadores, né? A gente sempre fala aqui, primeiro os pais, professores e alunos, né? Então, esse protagonismo dos pais é muito importante, né? E da confiança? Essa confiança, essa relação de confiança entre pai e filho, ou pais e filhos, né, que não deve ser perdida. Exato, tem que ter uma amizade ali. Exato. E também sempre confiar em Deus, né? Na verdade, assim, a gente tem que sempre cuidar com os extremos, né? A gente não pode ser molenga demais, né? Usando uma expressão lá do interior, né? E ao mesmo tempo a gente não pode ser muito extremista, duro demais, firme, né? A gente tem que chegar ao meio termo, né? O equilíbrio, que a virtude está no equilíbrio, né? E ter essa ternura. Então, uma característica que eu não falei desses pais aí que tinha rolado no livro lá, era o bom humor. O bom humor. Então, os pais precisam levar, né, a vida como uma aventura. E se o filho erra, vai ter muita oportunidade de ser corrigido, mas com ajuda. O que nós não podemos fazer é fechar as portas, né? Então, de repente, sou grosseiro com a criança, né? Ou trato mal, o que isso vai fazer com ela, né? Pode ser que desestimule, né? Então, a gente tem que saber tratar bem, tratar com carinho, com amor, né? Como pai e como mãe, mas também não podemos amolecer demais, ser super protetores, né? É interessante esse livro, que ele fala assim, ele distingue as famílias entre família piquenique e a família esportista. Então a família piquenique é aquela do prazer imediato e tal, que dá tudo para os filhos, vou dar tudo aquilo que eu não tive, né? Isso é uma característica, tudo aquilo que eu não tive na minha vida difícil, eu vou dar agora para os meus filhos, né? Eu não quero que eles sofram. E a família esportista é aquela que enxerga a vida como uma aventura, né? Eu vou me esforçar, eu tenho um objetivo a alcançar. E essas famílias é as que foram para frente, né, na formação dos filhos. Né? E os filhos entenderem que eles têm também que conquistar juntos, né? Conquistar esse juntos, poder da conquista, exatamente, né? Que uma coisa importantíssima, o teu filho precisa saber que pode contar com você. Isso é de extrema importância na educação. Você é um amigo especial, é um amigo com autoridade, né? Porque você tem a responsabilidade de pai, né? Mas ele tem que perceber que ele pode contar com você. Não só na infância, como a vida inteira.
né? Ele pode ir lá se aconselhar com os pais depois. A gente vê os exemplos dos avós, né? Os avós aqui no colégio são muito valorizados, assim, tem o clube dos avós e tal. E, de fato, você veja que interessante, né? Os avós é porque é uma referência, né? Veja só como é, né? Os avós criaram os pais, né, que se sentem felizes de poder compartilhar esse momento de educação dos filhos com seus pais, com os avós, né? E é mais ou menos para isso que serve. Então a gente tem que sempre deixar as portas abertas, sabe? E acolher os filhos, mas sempre com esse senso de responsabilidade. Eu vou ajudar meu filho na formação do caráter, um caráter forte, né? Aquilo que você vai chegar daqui 20 anos e vai ter um orgulho, assim, falando, nossa, que filho que eu tenho, né? E é possível, né? É possível. E também os pais têm que compreender e aceitar que frustrações, contrariedades, erros que os filhos vão errar, e independente do tamanho do erro, independente do tamanho do problema, o pai tem que estar junto, eles têm que também aceitar que é um processo da educação, o erro, o problema, e como que o filho está enfrentando através do suporte do pai, né? Exatamente. A gente tem que perceber, Alexandre, que antes de ser pai, antes de ser um bom pai, antes de ser uma boa mãe, nós temos que ser bons homens e boas mulheres, né? Então, a gente tem que ter essa condição e essa vontade de melhorar como pai, mas, acima de tudo, como pessoa, né? Os nossos filhos são pessoas que estão ali, né? O trato com eles tem que ser assim, né? E mais ainda pelo amor que a gente tem por eles, né? Então, isso é algo que nunca podemos deixar de lado, né? E quando você pensa na Fortaleza e você pensa na sua experiência com o pai, tem alguma situação ali você comentou, né, de um dos filhos ali com a gagueira, tem alguma outra situação que você viu que a relação tua com a tua esposa, ou com a relação tua com o filho, ou a relação da preceptoria foi fundamental e você vê ali a Fortaleza como o eixo desse sucesso? Eu acho que, assim, a Fortaleza, você conseguindo ajudar os filhos a desenvolver essa virtude, isso facilita muito a vida deles, né? Como pessoa, né, para você, de fato, realizar as coisas, né? Hoje a gente tem essa questão da procrastinação, que a gente sempre deixa para depois as coisas, é uma doença que afetou todo mundo, né? A vitimização que você citou, a vitimização, né? Então, isso acaba que a Fortaleza ajuda a eliminar, às vezes, né? E, de fato, o trabalho com a esposa tua esposa é tua principal parceira, né? Faz parte da tua equipe, né? Não é à toa que se fala que é uma só carne, né? Alegria na tristeza e tudo. Então, esse trabalho em equipe do pai e da mãe ajuda muito na formação dos filhos. E depois você vai colher os louros aí, né? Do como os filhos estão e tal. Eu vejo dos meus filhos mesmo, né? Assim, a alegria deles estarem conquistando coisas por conta própria, né? E devem falar, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? E a gente ouve, fica todo cheio, orgulhoso, assim, né? De que eles estão caminhando, né? É uma coisa muito interessante. Esse livro traz uma coisa, uma outra informação, uma frase impactante, que ele fala assim: você vai saber quando o teu filho está pronto, não quando ele consegue cuidar de si mesmo, mas quando ele consegue cuidar do outro e assim o desejar, né? Então, não é só, meu filho sabe se virar. Não, ele vai de fato estar pronto quando ele sair de si, deixar o egoísmo de lado, né? As preocupações pessoais e ir além, né? E além pensar no outro e assim o desejar, né? Você veja, hoje a gente vê aqui no colégio vários exemplos e tal, mas de crianças que a gente fala dos avós, que querem visitar os avós, né? Uma disparidade de idade, às vezes não tem, mas elas querem ir, querem atender, vêm delas, elas querem atender, gostam da presença deles aqui, né? Então, isso é ensinado, né? E aí assim você vai saber que o teu filho está formado de fato, né? Porque ele não só cuida bem de si mesmo, mas ele cuida dos outros e deseja que seja assim, né? Aí você está com uma pessoa perfeita, né? Quase perfeita, né? Mas é uma luta para a vida. Isso é uma luta para a vida e é importante que os pais estejam do lado sempre, né? Que possível. Perfeito. Ô, Vinícius, estamos chegando aqui no final do nosso episódio. Eu imagino que uma das dicas é ler
o livro Como Ser um Bom Pai. Olha, é né? um livro que tem muitas coisas boas, sabe? Ajuda bastante. E eu queria que você deixasse aqui para os pais que nos assistem agora alguma reflexão, uma mensagem final, alguma dica nesse processo de educação, da formação do caráter na conquista da fortaleza. Eu acho assim, existem várias dicas aí que a gente pode ajudar e contribuir, mas de fato acho que a primeira de todas elas é a gente olhar para nós mesmos, né? O que nós estamos fazendo para termos essa virtude da fortaleza? O que eu estou fazendo? Porque se eu consigo adquirir a virtude, essa virtude, né, e lutar por ela e estimular que ela se expresse em mim, vai ser muito mais fácil ensinar para o meu filho. Então, a mensagem final aqui pode ser essa, né? Alguma coisa, olha, o que eu estou fazendo para ser uma pessoa mais forte, né? A ter essa virtude da fortaleza bem desenvolvida. E aí, com isso, o exemplo vai ser útil para ensinar os filhos, né? E a família toda. A fortaleza não nasce pronta. Ela é construída na disciplina diária, na constância nos pequenos esforços, na decisão de não fugir diante do que é difícil. Educar não é retirar o peso da vida dos filhos, é prepará-los para carregá-lo com dignidade. Porque o que forma uma pessoa forte não é a ausência de dificuldades, mas a forma como ela aprende a enfrentá-las. E é isso que família e escola juntas são chamadas a construir. Vinícius, muito obrigado por estar aqui nesse episódio. Já fica um convite para a gente falar mais vezes sobre esse assunto tão importante que é a conquista das virtudes, né, no seio familiar. E aqui te agradeço demais. Eu que agradeço. Espero que tenha contribuído um pouco, né, com a experiência, com a observação ao longo desses anos, né? E dizer para os pais, especialmente os pais e mães aqui do Colégio do Bosque Mananciais, que vocês estão no caminho certo. Vamos explorar e abusar um pouco mais aí do que o colégio oferece, que a gente vai conseguir. Afinal, eu sou prova viva disso, né? Estou com os 3 filhos aí, muito satisfeitos, assim, tem muito caminho que percorrer, claro, né? O ensinamento e os pais, como eu falei, a gente tem que estar do lado deles, né? Sempre, toda a vida, mas foi uma grande vitória, assim, para nós, tudo que aconteceu. Ver o resultado, né, da formação que o colégio ajudou os pais, como primeiros educadores, a alcançar. Então, obrigado novamente e agradeço a você que nos escuta. Obrigado por acompanhar mais um episódio do podcast Pais Profissionais e até o próximo episódio.